Estamos lá em Apocalipse. Três. E hoje ontem começamos a falar sobre a igreja de Filadélfia, a igreja da amizade, a igreja do amor fraternal. Quando chega no verso 8 aí, o apóstolo João, ele vai dizer assim, ó, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então vamos lá. Assim como todas as igrejas, o conhecer de Deus, ele sempre conhece tudo o que a gente faz, aquilo que a gente tem no mais íntimo dos pensamentos. Como diz o Salmo, né? Sonda em mim, ó Deus, e vê se há alguma coisa que não te agrada. Tiago, capítulo 2, verso 17, vamos lá para Tiago 2, 17. Uma coisa que é bem legal, assim, com relação às nossas obras, toda a carta, toda a igreja, a gente leu isso, né? Tiago fala muito disso. Esse Tiago é o meu irmão de Jesus, irmão de Judas também, que escreve a carta de Judas, é o outro meio irmão de Jesus. E, na verdade, eu falo meio irmão, mas agora eles são tudo crentes, somos todos nós irmãos, né? Irmãos em Cristo Jesus, mediante a fé na cruz do Calvário. O verso 17 diz assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pela fé, pelas obras, que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras. Não foi justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Por, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Toda vez que aparecem as obras aí, essa não tem a ver com a salvação, tem a ver com a santificação. Ah, porque, assim, isso é muito importante, porque a santificação, ela envolve uma intencionalidade, uma atitude, uma postura. A salvação não depende de quem quer ou quem busca, ou de quem corre, como diz Romanos, porque todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Efésios diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas a santificação, diferente da salvação, ela depende das atitudes. Por quê? Qual era o problema? Algumas igrejas da igreja primitiva, durante o nascimento, alguns entenderam que eles oravam e isso era fé, só que não mudavam a postura de atitude. Então, João vai escrever é, nas cartas que Deus conhecia as obras dele, ou seja, aquilo que eles estavam realizando. Algumas eram motivo de louvor, o restante era motivo de mudança de vida. Isso é muito legal na palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele não vem para chutar o morto, muito pelo contrário, ele vem ressuscitar quem está morto, a saber, nós. E mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus veio até nossas vidas. Então, uma vez salvos,
O Espírito Santo nos constrange a ter uma vida de santidade e a querer mudar as ações. Isso faz parte da nossa vida cristã. Então, as obras, elas estão lá em, sim, ler a palavra de Deus, orar, interceder, como nós já falamos aqui, ou seja, tratar as pessoas com educação, dignidade, honra. Aí a gente pode usar o fruto do Espírito, o amor, pessoa ser amável, feliz, como diz lá em Gálatas 5:21, a alegria do cristão, como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, assim, existe esse papel e a fé, que é a fidelidade, a bondade, misericórdia, mansidão, até o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós não vamos estar debaixo de um julgamento quando nós andamos nesse caminho. Então, as obras é aquilo que nós realizamos mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2:10, vamos lá para Efésios capítulo 2:10. Então, assim, Efésios capítulo 2, verso 10. Olha só. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a nossa vida está direcionada. É como se Deus fosse, colocou os trilhos e nós somos a locomotiva. Nós temos que andar nesse trilho. Não deveria ficar nem na esquerda nem na direita, porque ia descarrilhar o trem aí. O fato é que muitas vezes nós descarrilhamos o trem e aí uma dor de cabeça a mais. Deus nos fez para andar em boas obras. Toda decisão, escolha que nós fazemos, ela muda isso. É, a entender da graça do Senhor, entender do amor de Cristo, implica em acreditar que Ele está nos dando o melhor para andar nessas boas obras, porque Ele nos fez e nos permitiu isso antes mesmo da fundação do mundo. As nossas escolhas, infelizmente, nos desviaram disso. E aí, voltando para Apocalipse, o verso 8 ainda, ele fala lá, eu conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta, Apocalipse 3:8. Então, nós temos uma porta aberta, ainda o, a palavra do Senhor fala que a porta está aberta. É, é, eu cheguei perto, mas vi que a porta estava fechada, voltei. Não, Jesus deixa a porta sempre aberta para nos receber, sempre. Apocalipse 3:10 vai falar isso. Olha só o verso 10 de Apocalipse. Só descendo aí um pouquinho, o verso 10, olha só. Porque guardaste a minha palavra, a, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Então, assim, só tem um jeito de ser guardado da grande tribulação, e isso é importante, é entrar pela porta. Então, assim, é, essa tribulação está batendo na nossa perna já, né? Como diz o ditado, a água está batendo aí quase no pescoço. Então, é, é, agora é hora de entrar pela porta, né? Como diz o Senhor Jesus, eu sou a porta, né? Todo aquele que bate, entra. Então, assim, isso é muito importante, porque Jesus, ele dá essa oportunidade para nossas vidas. Vamos lá para Mateus 7:13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. O Mateus 7:13, ele diz assim, ó, a, verso 13. Entrai pela porta estreita e larga, ah, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz para a perdição.
e são muitos que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, encontra o caminho. Nós temos duas portas: aquilo que é fácil, que é largo e gigante, aquilo que é estreito, que depende de esforço aí, né, a, de andar nos caminhos. Nós estamos falando dessa questão da santidade, das escolhas. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, agora nós temos que fazer as escolhas certas para andar nesse caminho, para andar diante do Senhor. O salmista, vamos lá para o Salmo 24, 7, vai falar exatamente isso. Então, a gente já sabe que estreita é a porta que leva até Jesus, as boas obras que a gente acabou de ler aí, né? Salmos 24, 7, 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, as portas do inferno não prevaleceram à presença de Jesus, ao ponto dele sair do inferno e levar cativo o cativeiro, como diz Efésios. E não somente isso, mas ao sair, tomou as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. Então, assim, a palavra de Deus ela vem se constituindo na nesse momento que eu diria que é o ápice da história da humanidade, o retorno de Jesus. E aí nós chegamos no verso 9, ainda de Apocalipse 3:9, só assim, o verso 8, que ele fala lá de Apocalipse, só o verso 8 aí, só aquele parte ali que ele fala, né, o qual ninguém pode fechar. E aí ele vê, ó, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? E aí uma coisa importante na nossa vida aí, que Deus ele vê isso. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Espírito Santo, que nos incomoda, como diz Paulo, né, dentro de nós, Coríntios, o Espírito Santo fica como o Espírito geme dentro de nós, né? Inexprimíveis é a palavra que ele usa. O Espírito Santo está dentro de nós como Espírito inexprimíveis ali, gritando, né, para andarmos no caminho dele. Nós sabemos que a nossa força só vem do Senhor. Tudo que vem pelo nosso braço, certamente vamos fracassar. E mesmo na nossa fraqueza, a saber, como diz Hebreus, Jesus foi feito menor dos anjos, assim como nós, mas na dependência de Deus nos tornamos mais fortes que qualquer principado ou potestade neste mundo ou no porvir. Então, uma vez ciente disso, né, Deus ele fala lá, olha, conheço as tuas obras e tem pouca força, mas não me negaste aí o meu nome. Ou seja, creu em Jesus. Ah, Deus não tem dificuldade nisso. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes e Deus o perdoou, porque havia um trato ali. É, é, as pessoas que viveram na tribulação ali do Império Romano, a igreja que surgiu, muitas pessoas foram mortas, e a saber pelo nome de Jesus. O Espírito Santo agora estava habitando neles. Na época de Pedro, o Espírito Santo não habitava. Por isso que Jesus fala para Pedro na noite da ceia, fala, Pedro, quando você se converter, aí, filho, as coisas vão mudar. Porque era difícil
você decidir alguma coisa sem o Espírito Santo. Então, o que que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? O Espírito Santo vai subir. A grande tribulação vai ser algo muito difícil, porque as pessoas não terão o Espírito Santo. A, a, como o desenho, né, que fica um capetinha e um anjo falando no ouvido ali, né, do Pato Donald tinha isso, um anjinho no Pica-Pau, um anjinho falando, um demônio falando, um anjinho. E isso na tribulação não vai ter. Quem ficar aqui não tem o Espírito Santo, ou seja, vai ter só o capetinha falando, infelizmente. Então, assim, para a pessoa decidir, vai ser como o Velho Testamento. Aí as obras vão ter que se valer muito, porque o Espírito Santo não vai estar ali. E essas pessoas aí vão ter que buscar a presença de Deus pelo aquilo que elas ouviram antes. As duas testemunhas que vão aparecer, nós vamos falar isso. Os 144 mil que vão se converter em Israel vão pregar de Jesus também. Aí vai ser a aliança davídica, ela vai funcionar, né, na tribulação. O que era para o povo de Israel fazer até aqui não fez, até a volta de Jesus, aliás, até o nascimento de Jesus e não fez, o povo de Israel vai fazer na grande tribulação. Eles vão ser aquele povo que vai pregar de Jesus. E isso vai ser bem legal, porque Deus vai restaurar uma aliança feita lá atrás com Abraão, e essa aliança vai ser restaurada na grande tribulação com o povo de Israel, para se cumprir a 70ª semana de Daniel. E aí a semana se cumpre sobre a vida de Israel. Né? Glória a Deus por isso, porque Deus ele não rejeita a, a sua aliança, a sua palavra. Ela não pode ser anulada, a palavra de Deus. E ele diz que ele tem uma aliança com Israel e essa aliança vai ser cumprida. A duras penas para o povo de Israel, infelizmente, pela o orgulho, pela rebeldia, mas vai ser cumprida. Né? Infelizmente, quem tiver aqui na tribulação vai, vai ser 7 anos de muita luta. 3 anos e meio não, mas nos últimos 3 anos vai ser um horror, né? Para quem estiver aqui. Por isso que Jesus fala, ai daquelas que estiverem grávidas, né, ou no inverno, tudo. Mateus 24 vai falar muito disso aí. Então vamos lá. Uma vez que Jesus trata ali com a igreja de Filadélfia, e ele vê que ela guardou as palavras e não negaram o nome de Jesus, o verso 9 de Apocalipse diz: Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga, novamente a sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus novamente aí, e não são, mas mantêm. Eis que os farei vir e prostrar-se os teus pés, prostrar-se aos seus pés. Então, assim, a Deus novamente chama ali alguns que se declaravam judeus, que estavam lá contaminando a igreja primitiva com a lei, com o jugo do judaísmo, né? É, porque, assim, como nós falamos, já tinha os 10 mandamentos, não precisa criar mais nada. Então, os judaizantes, eles criaram todo um sistema, um mega sistema de regras e obrigações. Não pode isso, não pode aquilo, é, isso pode, isso não pode, e aquilo. E eles foram criando, chegou um ponto que era totalmente desfigurado aquilo que Deus ensinou no Monte Sinai. Havia uma orientação, para que pudessem viver bem, porque não havia regras.
e cada um, como diz lá em Juízes, fazia o que achava melhor. A lei era importante para dar uma melhorada ali, né? Um país sem lei é um país que uma anarquia, né? Cada um faz o que acha que é certo. Nos nossos dias, infelizmente, o Bamon tem se valido disso, né? Porque as vidas pouco valem. As pessoas com dinheiro têm tirado a vida de muitos, com ou sem dinheiro, né? As pessoas assim matam por nada a vida de uma pessoa, por nada. E aí a corrupção, né, se vale disso, porque você vê que as pessoas fazem atrocidades e não ficam na cadeia, não ficam presos, porque Mamon está aí, né? Milhares e milhares de dinheiro aí, a gente vê corrupção e isso entristece muito. Mas nos cabe orar para Deus trazer a justiça e trazer a verdade, para que haja um pingo aí no meio desse mundo maldito, maldito porque o mundo jaz do maligno, né? Não a criação, não o planeta Terra e tudo que ele há, mas o sistema político, econômico, social criado por Satanás, este mundo deve ser destruído, graças a Deus, e ter fim com a volta do Senhor Jesus. E aí nós vamos estar debaixo da presença de Deus. Vamos experimentar isso no milênio, né? Experimentar um pouquinho do que será o céu. Nós não, porque nós já vamos estar lá, mas quem estiver aqui na Terra vai experimentar um pouquinho o que seria o Jardim do Éden durante 1000 anos, com Jesus governando, e depois vem a grande batalha lá, a Magedon, o fim de tudo. E aí todo mundo vai ser transformado em glória, né? Mas ainda vamos continuar casando e tendo filhos e nós vamos ser a igreja. Né? Eles vão viver como Adão e Eva, crescendo, multiplicando, porque Deus não muda a aliança. Isso que é mais legal. Deus não mudou a aliança dele com Adão. Todas as alianças que Deus fez, elas se cumprem, né? E vai, depois de 1000 anos, ele está, como se ele estivesse andando assim, cumprindo, restaurando umas alianças que foram quebradas pelo homem. E ele vai fazer valer a palavra dele e falar: não, você pode não ter cumprido, mas agora eu vou fazer valer a minha palavra e essa aliança vai ser cumprida. Vamos lá para Lucas 10, 15. Lucas 10, 15. Então, esse tempo aí, a igreja corrompida que estava, ó, o verso, Lucas, Lucas 10, o verso 13, ele diz assim, 10, 13, né? Há de ti, Corazim, há de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. O juízo haverá, contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, ele fala exatamente, e aí, chamando o verso 8 aí, que não rejeitou o nome de Jesus, né? E aí a gente tem essa construção da, da sinagoga aí de Satanás dentro da igreja primitiva que estava se levantando. João 8:44, vamos para João 8:44? João capítulo 8, verso 44. João 8:44. O verso 44, olha só, João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E Jesus falando com os fariseus, depois você volta ali. E quereis satisfazer os desejos.
lhe satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Nesse momento, Jesus estava lá no templo lá e tinha quebrado tudo, e aí o pessoal estava cobrando dele uma mudança lá, e aí ele, né, a, ele vai falar sobre essa questão. Porque, assim, a religiosidade é um problema sério, né? A, novamente a gente olha assim, tomar muito cuidado, porque na volta de Jesus muitos apostatariam da fé. A Mateus vai dizer que Jesus mesmo fala: em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não falamos nova língua, e Jesus responde: arreda de mim que eu não vos conheço. Ah, esse momento é um momento muito delicado para a fé, é muito delicado para o povo de Deus, porque a religiosidade tem adentrado e corrompido a igreja como instituição. A igreja de Jesus não, porque ela nunca se corrompe, mas como instituição, a igreja, a gente vê, tem se embrenhado em alguns caminhos que não deveriam se embrenhar. E aí, nessa religiosidade, assim como foi os judaizantes, na época de Jesus, os sacerdotes, os fariseus, saduceus, herodianos, aqueles que detinham o conhecimento, né, eles buscaram matar Jesus. E isso é lei sagrada nos 10 mandamentos: não matarás. Então, estava lá. Mas o povo estava tão distante do caminho do Senhor que a morte foi justificada pela heresia na mente deles de Jesus. Ou seja, Jesus falando que era filho de Deus, sendo ele próprio Deus, isso era uma afronta e deveria ser apedrejado, né? A, essa questão do apedrejamento, ela vem depois, né? Uma orientação lá de Deus, tudo, mas a lei era não matarás, ou seja, haveria um julgamento, e esse julgamento deveria ser feito por Deus e não pelos homens. A saber, os homens começaram a julgar, e aí começaram. Gálatas vai falar, é bem legal que Gálatas fala: vós que sois espirituais, julgais. Mas a pessoa que é espiritual, ela não julga. Porque 1 Coríntios 11 vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por nada. Ou seja, quem julga está longe do Espírito Santo. Essa é a verdade. Porque o julgamento só cabe a Deus e não aos homens, né? Então, quando a igreja se envolve em alguma coisa que não lhe pertence, ela desconfigura a verdade de Deus. E aí, gente, agora é um momento muito delicado. A igreja deveria entrar no quarto agora, como diz Mateus, entrar e fechar a porta. Muito pode a oração de um justo, diz a palavra do Senhor, mais do que gritar e falar. A oração do justo pode mais. Spurgeon dizia assim, né? Pregue sempre de Jesus. Se houver necessidade, abra sua boca. Então, assim, é, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer assim, né? É, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o símbolo que toca, que faz barulho, e nada serei. O amor, ele precede a vitória em Cristo. E a corrupção, o ódio, a ganância, gera o orgulho,
precede a queda, como diz Provérbios. Mas é assim. Então, João ele traz isso, essa questão da sinagoga de Satanás, e a gente vai depois estar falando mais em Gálatas, Romanos aí, para ver isso. Mas amém, né? Que Deus nos oriente nessa final de reta aqui, nós já conseguimos, né? A verdade é essa, que nós já estamos conseguindo ver a faixa final, escrito Jesus ali, já dá para ver a faixa. Então, não seria prudente, nesse momento, nos envolvermos com as coisas deste mundo, diz o apóstolo. Né? É, Paulo fala muito isso, né? Que nós somos embaixadores de Cristo, não devíamos nos envolver com as coisas deste mundo, lutando com as armas de Satanás. Esse não é o momento disso. Amém? Pai, eu quero agradecer por esse dia, pelo aquilo que o Senhor nos alerta e nos oriente. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso país, tenha misericórdia de como o mundo tem agido, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Tantas almas carecem do Senhor e pagam um preço caro pelos aqueles que estão à frente do mundo, ó Deus. Sabemos que o mundo jaz do maligno, mas maior é tu do que o mundo, ó Pai. Que nesse dia teu Espírito Santo faça como o Senhor nos fez lá no Egito, ainda que todo o Egito ficou em trevas, o teu povo andou na luz, meu Pai. Ilumine o nosso caminho, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para entender a tua palavra. E tira, ó Deus, de nós o mau caminho, desvia-nos, Senhor, de toda e qualquer intenção do inimigo contra nossas vidas neste dia, e possamos glorificar o teu nome. E mais ainda, Pai, fazer boas obras, como diz a tua palavra, obras que justifiquem a nossa fé em ti. Derrame o amor do Senhor sobre nós, a tua fé, a tua alegria, a tua paz, como diz Gálatas, traz a tua paz sobre nossas vidas, meu Pai. E o domínio próprio, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade, para vivermos nos teus caminhos. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, amém. Que Deus nos abençoe nesse dia vitorioso em Jesus. Amém?